Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. O texto, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 6. 2 Coríntios 9, 6. E a nossa meditação nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios 9, 6, onde diz assim: a sementeira e a colheita. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 6, está escrito, igreja: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo que necessitam, e ainda mais do que é necessário para fazer todo tipo de boas obras. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus, que era necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. graças a Deus pelo seu dom inefável. Pai amado, Pai querido, maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor, a tua palavra foi lida diante da congregação. Derrama sobre nós a unção de sabedoria, abre nosso coração, visita as nossas mentes, esclarece-nos a tua palavra, segura a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Espírito da graça, Espírito do favor, nos assentamos aos teus pés, Espírito de sabedoria, para aprendermos de ti, que é manso e humilde de coração, e na certeza que o Senhor já se encontra falando conosco, mediante a tua palavra, queremos te agradecer em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Se puder sentar, meus irmãos, enquanto você se assenta, você louva, glorifica, dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Senhor. Esse texto de 2 Coríntios, a sementeira e a colheita, ele é utilizado com muita frequência e digo de forma correta, sim, para falar a respeito de ofertas, porque o texto é muito claro, o texto é praticamente autoexplicativo, né? Quando a palavra nos traz inúmeros entendimentos no capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, quando diz o versículo de número 12, em duas versões, por favor. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus, que ele está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Em outra versão, Que o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. aleluia. Rapidamente, coisas que poderíamos tirar como aprendizado desse texto bíblico é: enriquecendo-vos, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Então eu aprendo que os santos possuem necessidades, que existem situações que irão atingir
tanto o cristão quanto o não cristão. É o que diz o texto de Mateus, capítulo de número 5. Ele faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus, e que a chuva caia sobre justos e injustos. E aqui nós vamos encontrar justamente essa situação, onde uma crise, é esta a palavra, né? Uma necessidade atingiu o povo de Deus. Ora, o povo de Deus estava em necessidade, e nem por isso deixou de ser povo de Deus. Então, de repente, você pode escutar alguém que diz: não, eu decidi não participar da crise. Como assim decidiu? Como assim escolheu? Desconhece o texto bíblico? O mesmo Evangelho segundo São Mateus, que diz que a chuva caiu com a mesma intensidade, que o vento soprou com a mesma veemência, que a inundação alcançou tanto a casa da rocha quanto a casa na areia. Então nós usamos o texto bíblico, geralmente usamos esta passagem bíblica para falarmos a respeito de ofertas, o que está extremamente correto. Mas louvado seja o Senhor que tem nos dado também o entendimento para que a nossa visão possa ser ampliada, para que a nossa visão possa enxergar um pouco mais além, porque é necessário entender qual foi a ocasião, o que aconteceu para que o apóstolo liberasse essa palavra profética, essa palavra de provisão. Porque diz o versículo de número 11, por favor, em duas versões: em outra versão, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência a qual faz por nós, se deem graças a Deus. Aleluia. Então o texto é claro quando fala a respeito de uma bênção que é concedida àquele que contribui com alegria. Mas eu preciso entender qual foi a circunstância, o que aconteceu para que esta palavra de provisão fosse liberada sobre esta igreja. E a resposta está justamente no versículo 1 de 2 Coríntios 9. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 9:1, por favor. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus, na ideia de fato, não tem nada que escrever a vocês. Em outra versão, Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-lhes. em mais uma versão, Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. aleluia. Aqui está um dos motivos pelo qual eu incentivo as pessoas a ler o texto bíblico em mais de uma versão. Porque não é que seja desnecessário, mas vamos repetir. A palavra de Deus, ela é inerrante, é infalível. Por quê? É a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, no original, veja o que diz o texto, 2 Timóteo 3, o 16 e o 17, por favor. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Repita esse versículo uma vez mais. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E o 17? E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aleluia. Toda a Escritura é inspirada por
santos falaram da parte de Deus. É o que diz o texto, 2 de Pedro 1:21. Por favor, também em duas versões, no mínimo. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a palavra é santa, porque a palavra é o próprio Deus. Amém, igreja? Diga, eu creio. Eu creio, eu recebo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a palavra no original. Porque o original é o próprio Espírito da graça, o Espírito de Deus, o Espírito do favor, comunicando a vontade do próprio Deus. Então, homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, produziram os textos sagrados. Quando Paulo fala assim no Timóteo, toda a escritura inspirada por Deus é útil. E aí ele faz aquela relação que nós acabamos de ler. Todo texto sagrado no original é a inerrante e infalível palavra de Deus. Mas as versões não. As versões é o esforço humano. Porque uma coisa é o autor, o escritor. Esse tem a inspiração. O tradutor não tem, na maioria das vezes, ou quase sempre, a inspiração. Ele tem o conhecimento, ele tem a metodologia, ele tem o conhecimento para fazer a tradução, pegar o original e trazer o mais fiel possível para a língua que está sendo feita a tradução do texto bíblico. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Sim. Eu vou te dar um exemplo muito simples, né? E que eu já mencionei aqui algumas vezes. Por exemplo, há uma canção que nós cantamos que é Eu Toco o Céu. Eu Toco o Céu, uma canção que diz assim: eu toco o céu ao prostrar-me a ti. Mais ou menos isso, mais ou menos dessa forma, né? Eu toco o céu ao prostrar-me a ti. Essa é a versão que nós cantamos juntos aqui com a igreja. Mas a canção original é Touch the Sky. Este mesmo verso diz assim: I touch the sky when my knee hit the ground. Que numa tradução livre seria assim: eu toco o céu quando os meus joelhos batem, tocam no chão. Então pastor, é a mesma coisa? Eu digo que é semelhante, mas não é a mesma coisa. Porque diz assim: eu toco o céu ao prostrar-me a ti. E o original diz assim: eu toco o céu quando meus joelhos batem, tocam o chão. Então você observa que a tradução é um esforço para comunicar na língua que está sendo feita a tradução a intenção do autor, mas é apenas uma versão. Deu para entender, igreja? Sim ou não? Sim. E isso aconteceu também com os textos sagrados. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu mais me identifico, ou é a versão que eu tenho aqui no altar, é a Almeida, a ARA, né? Almeida, Revista e Atualizada. Nós lemos a NTLH, que é o Novo Testamento na linguagem de hoje.
Vimos aí a Corrigida e Fiel, né? A Revista e Corrigida, a ARC, né? A ACF, enfim. Há inúmeras versões. Almeida, Corrigida e Fiel, Almeida, Revista e Atualizada, Novo Testamento na linguagem de hoje. Há inúmeras versões. E eu encorajo que haja esse tipo de comportamento diante dos textos sagrados, porque inúmeras vezes eu encontro uma visão ampliada do texto quando eu faço a leitura de um mesmo versículo em versões diferentes. E eu estou dizendo tudo isso para que você entenda que o capítulo 9, o versículo 1 de 2 Coríntios, na minha versão, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos. É desnecessário escrevermos. Morreu o Gomes, ninguém está morto. Ponto final. Mas se eu pego esse mesmo versículo, por exemplo, e leio na linguagem de hoje. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato não tenho nada que escrever a vocês. Olha, só pela leitura de uma outra versão, eu já encontro aonde aconteceu esta crise, aonde foi que aconteceu essa necessidade dos santos, a igreja de Corinto, auxiliando quem? Aos santos que estavam na Judéia. Você entende a importância de se ter várias versões? Porque eu volto a enfatizar. Pastor, o senhor está pregando contra a Bíblia. Não. Volto a afirmar com todas as letras. O texto sagrado, o original, é a infalível, a inerrante palavra de Deus. Mas a versão que eu e você possuímos é o esforço, a dedicação. Mas é o esforço e a dedicação humana. E o homem é falível. O homem erra. Deus não. Amém? Amém. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, o homem falha. O homem erra. Mas Deus não. O homem falha. O homem erra. Mas Deus não. O homem falha. O homem erra. Mas Deus não. Então eu pego apenas este versículo e já faço essa conexão de que essa crise, essa necessidade atingiu os santos que estavam aonde, igreja? Na Judéia. E aí eu fico pensando, aonde foi que eu li a respeito de uma crise que aconteceu na Judéia? Em que momento foi que ocorreu essa necessidade de auxílio aos santos? Olha, eu vou para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo de número 27. Atos 11, a partir do versículo de número 27. Nós vamos encontrar um texto bíblico que amplia a nossa visão simplesmente pelo fato de lermos 2 Coríntios 9:1 em no mínimo 2 versões. Olha o que está escrito aí, por favor. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém, E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. Mandaram dinheiro por meio da Judéia de Saulo, para que eles entregassem os serviços da igreja. Aleluia. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. É claro que eu não vou entrar na profundidade dessa revelação, porque é sobremodo grande, mas eu vou apenas pincelar.
essa frase que diz assim: apresentando-se dele, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Isso é maravilhoso. Eu não encontro outra palavra para descrever o que está escrito aqui. O Espírito, o poder da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu sobre Maria, o mesmo Espírito que é chamado de a sombra do Onipotente, porque diz assim: e a sombra do Altíssimo te envolverá, como diz o texto bíblico. O mesmo Espírito que foi responsável pela concepção do Verbo se tornar carne. Isso é maravilhoso. Me desculpe se isso me emociona, porque isso me traz grande temor. Um vaso imperfeito, um ser humano, limitado, agora recebe o Espírito de Deus. Aquilo que foi dito em tempos antigos, que Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. O texto bíblico que diz que nem os céus dos céus podem conter a sua glória. E agora este Espírito desce sobre um homem, este homem chamado Ágapo. O mesmo Espírito que estava no princípio. Porque a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito da graça, o Espírito do favor pairava sobre a face das águas. Eu não vou me aprofundar nisso, mas isso é maravilhoso. Certamente se cumpre aquilo que diz: não sabeis vós que sois santuário do Deus vivo? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando cantamos, ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir, porque o Espírito não olha, não enxerga a falha. As imperfeições daquele momento são corrigidas. As falhas, como nós acabamos de cantar, elas não importam mais, porque Deus, o Espírito, desceu sobre a água. O Espírito da graça disse: haverá uma grande fome por todo o mundo. Não vou entrar, não vou me aprofundar nesse entendimento agora, porque é sobremodo maravilhoso. Mas uma coisa eu quero dizer para você: este mesmo Espírito está sobre a tua vida. Amém. Diga: eu creio, igreja. Este mesmo Espírito vive dentro de você. Aleluia! Este mesmo Espírito passeia em nosso meio. Este mesmo Espírito nos abre o entendimento sobre a palavra do Senhor. Aleluia! Porque a palavra diz que é um só Espírito, e este é o Consolador. Amém. Aleluia! Mas eu volto a enfatizar a necessidade de se ler em várias versões. Por exemplo, diz assim: a qual sobreveio nos dias de Cláudio, na minha versão. A versão que a irmã leu diz assim: nos dias de Cláudio, imperador romano. E tem uma versão que diz: nos dias de Cláudio César. Essa qual é a versão mesmo, meu irmão? É revista e corrigida. A ARC, né? ARC. Revista e corrigida. Então, quando eu leio
minha. A outra já complementa dizendo assim, Cláudio, imperador romano, e outra diz assim, Cláudio César. E aí uma simples pesquisa em fatos históricos me permite localizar no tempo quando foi que isso aconteceu. Uma simples pesquisa. Está difícil de falar simples pesquisa, né? Mas eu vou tentar. Uma pesquisa rápida. Viu? Uma pesquisa rápida em fatos históricos, eu consigo encontrar qual foi o período que Cláudio César, imperador romano, governou. Ele governou entre 41 e 54. E aqui vai uma coisa que eu preciso deixar registrado. Eu preciso deixar registrado isso. Como eu disse, nós estamos fazendo um apanhado, um compilado de tudo aquilo que estudamos exaustivamente. É impossível que num curto espaço de tempo nós consigamos exaurir ou nos aprofundarmos em tudo que estudamos durante várias e várias reuniões. Isso é impossível. O que nós fazemos nesse momento é apenas um compilado, um resumo para que a gente possa entender. Então eu preciso deixar isso registrado. Antigamente se dizia antes de Cristo e depois de Cristo, AC ou DC. Se dividia a história humana entre o antes do nascimento do Cristo e depois do nascimento do Cristo. Reconhecia-se o nascimento do Cristo como um fato inegável. Hoje já não se usa mais essa nomenclatura. Já não se usa mais AC e DC. Hoje se diz era comum, EC ou AEC, antes da era comum. Por que será? Porque o cristianismo ele está retrocedendo. Que isso, pastor? Está abrindo igreja para tudo quanto é lado, tem muitos pregadores, pastor, está uma viva. Não, não. Isso é apenas um fermento colocado na massa que ficou levedado. Os verdadeiros pães, eles são asmos. Ele não tem inchaço. Ele não tem falso crescimento. O senhor está sendo radical de forma alguma. Eu só estou olhando um pouco mais além. Qual o motivo de não se dizer mais antes de Cristo e depois de Cristo? Se não, como é que diz o texto bíblico mesmo? Ah, tá! Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E eu digo que ele já está no mundo. Então não é uma simples troca de nomenclatura. Porque agora já não se divide mais dessa maneira. Agora se diz era comum e antes da era comum. Ou seria dizer que Cláudio César, imperador romano, governou entre 41 a 54 da era comum, EC, e não mais. Você vai encontrar isso em todas as referências didáticas, em todas as referências que você procurar, você já não irá encontrar mais AC ou DC. Você vai encontrar AEC ou EC, antes da era comum, depois da era comum. Por quê? Porque o cristianismo está andando para trás. Não somos mais, por assim dizer, eu não gosto do termo, mas vou utilizar apenas como exemplo,
a religião que mais cresce. Não somos mais. A Europa, dentro de pouco tempo, não será mais cristã. Simples assim. São dados, são censos, são levantamentos realizados. A fé não será mais a fé cristã. Será a fé islâmica, a fé muçulmana. Certo ou errado, não sou eu que vou dizer. Cada um crê e acredita naquilo que deseja. Mas eu estou dizendo que o cristianismo, sabe por quê? Porque ficamos discutindo coisas sem sentido. Porque ficamos brigando entre nós. E a palavra diz que uma casa dividida não pode permanecer em pé. Isso é apenas uma coisa que eu preciso deixar registrado, de que já não se usa mais essa nomenclatura. Mas olhando e lendo o texto bíblico, eu encontro a data. Agora, por que eu encontro e sou capaz de fazer esta localização no tempo e no espaço dos fatos históricos? É simples. Vamos para Atos dos Apóstolos. O capítulo é o primeiro, o versículo também é o primeiro, e também o versículo de número 2. Atos dos Apóstolos. Porque eu preciso saber quem é que está me dando essa informação. Veja o que está escrito aí. Escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Amém. O versículo 1 em outra versão. Exato, o primeiro livro que escrevi, porque tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho. Aleluia. Olha só como essa versão me amplia o entendimento. Começa dizendo assim: prezado. O que é isso então, Atos dos Apóstolos? Uma carta. Não é assim que hoje em dia não se usa mais, né? Aos aplicativos de mensagem, às redes sociais, enfim. Mas antigamente se iniciava uma carta dizendo o quê? Prezado, fulano, beltrano, ciclano, enfim, a quem era destinado. Então a palavra diz que Atos dos Apóstolos é uma carta. Uma carta escrita por alguém, porque uma carta é necessário que ela tenha um remetente e um destinatário. Remetente, quem escreve. Destinatário, quem recebe. Amém? Então aqui eu encontro. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo. Opa, peraí. Já encontrei o destinatário. Para quem Atos dos Apóstolos foi escrito? Foi escrito para quem? Para Teófilo. Mas a informação importante está dizendo assim, olha, e eu preciso, vira para o seu irmão, se meu irmão, presta atenção nos detalhes. Se meu irmão, presta atenção nos detalhes. Se meu irmão, preste atenção nos detalhes. Porque diz assim: escrevi o primeiro livro. Ora, se escreveu o primeiro livro, o que estava escrito no primeiro livro? Ele disse: relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então tem um livro que foi escrito para este mesmo Teófilo, e neste livro foi relatado as coisas que Cristo fez e ensinou. Então seria Atos dos Apóstolos este livro? Não, de forma alguma. Porque Atos dos Apóstolos começa com a ascensão do Cristo. E Atos dos Apóstolos, o próprio nome do livro, diz que é um relato das ações dos apóstolos, ou como diz o texto que acabamos de ler, os homens que o próprio Cristo escolheu. Então Atos dos Apóstolos seria o quê? O segundo livro.
Amém, igreja? Amém. Então isso significa que tem um primeiro livro. E eu preciso encontrar que livro é esse. Qual foi esse livro? E melhor, se eu encontrei o destinatário, quem foi o remetente dessas duas cartas? Tanto do primeiro quanto do segundo livro. E onde eu vou encontrar isso? A primeira coisa que eu entendo é que este primeiro livro é o relato de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que eu posso entender por isso, igreja? Que esse primeiro livro trata-se de um dos 4 evangelhos. Porque os evangelhos são a história do Cristo. É o relato do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, contendo as coisas que ele fez e as coisas que ele viu. Como é importante ler em várias versões, igreja? Você compreendeu dessa maneira? Sim ou não, igreja? Sim. Eu preciso do seu retorno, eu preciso que você me diga se você está entendendo, se você está compreendendo a necessidade de tudo isso que a gente está falando. Porque parece sim um texto longo, parece que são pedaços que não fazem a conexão entre si, mas na verdade, quando eu analiso e quando eu formo uma linha de raciocínio lógica, eu começo a entender todos esses detalhes, porque tudo está no detalhe. E eu preciso ler essa palavra de forma atenciosa. Diga, eu creio. Eu creio, eu recebo, não do Pai, não do Filho, não do Espírito Santo, em nome de Jesus. Viu quantas informações nós pudemos tirar de um único versículo? Então, quando você analisar o texto bíblico, não tenha pressa. Não é a quantidade de capítulos ou versículos que você lê, mas sim com que qualidade você está executando esta leitura. Porque é melhor ler pouco mais atenciosamente do que ler muito de forma displicente. Amém? Porque no único versículo eu encontro todas as informações. Bom, vou procurar o primeiro livro. Pastor, seria necessário ler os 4 evangelhos? Não vejo mal nenhum em ler os 4 evangelhos. Mas visto que se trata de uma carta, eu posso fazer o quê? Ler o começo. Porque geralmente, no começo, se tem a informação para quem se escreve e quem é que foi que escreveu. Amém, igreja? Amém. Então, poupando um pouco de tempo, porque o correto seria, sabe o quê? A gente pegar lá desde Mateus e começar a ler Mateus, pelo menos o começo. Depois pegar Marcos, depois pegar Lucas, depois pegar João. E o pastor vai demorar muito. Esse é o problema dos dias atuais com respeito ao ensino da palavra. O povo tem pressa, mas eu não sei de quê, só se for de ir para o inferno. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra diz que sem fé, e a mesma palavra lhe declara dizendo que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Mas como eu disse, é um compilado, nós vamos direto para o Evangelho que me dá essa informação. Abra comigo em Lucas, capítulo de número 1. O Lucas 1, também a partir do versículo 1. E vamos ler da mesma maneira, em várias versões, cada irmão lendo, por favor, se possível, numa versão diferente, o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Lucas 1, está escrito: Exato que muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram
desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me bem também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Que coisa linda. Encontrei a resposta à minha pergunta. Porque como é que começa? Qual foi a primeira frase? Prezado. Opa, já encontrei o destinatário. Não é isso? E eu digo assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Nós quem? Ora, o autor do Evangelho. O Evangelho segundo Lucas. Eu encontrei o escritor tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos. Mas a informação que convém um pouco mais de atenção é o versículo de número 2 na linguagem de hoje, por favor. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Aleluia. Contaram essas coisas desde o começo. E depois no versículo de número 3, na mesma linguagem de hoje. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado. Coisa linda, hein? Como foi que essas coisas aconteceram, desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Aleluia. Olha só. Eu estudei com todo. Em outra versão. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Depois de uma acurada. Investigação. Alguém tem a versão que diz assim: eu mesmo. Alguém tem essa versão? Não? Se não me foge a memória, é a NVI. Alguém tem a NVI? A nova versão internacional? Porque diz assim: eu mesmo. Uma coisa que eu aprendo: o que eu tenho que fazer pelo reino de Deus, eu não posso ficar esperando que o outro faça. O próprio mestre nos trouxe esse ensinamento quando ele disse assim para Judas: não, pastor, mas Judas traiu Jesus, sim, mas era o plano de Deus. Satanás entrou nele, pastor, sim, mas era o plano de Deus. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele através dos quais o escândalo se tornar realidade, o escândalo vier. Como é que ele disse para Judas? Judas, o que tens que fazer, faze-o depressa. Então, meu irmão, que não seja necessário que ninguém faça aquilo que Deus determinou que seja feito por você, porque isso é maravilhoso. Lucas, chamado o bom médico dos textos bíblicos, este homem, ele fez uma investigação ou uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem, de tudo, e colocou escrito e mandou esta carta para o excelentíssimo Teófilo, com um objetivo, o versículo de número 4, para que tenhas plena certeza das verdades e que foste instruído. O versículo 4 da linguagem de hoje. A fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Aleluia. Teófilo, este é um outro problema. Quando eu escuto, a palavra diz que no mundo há muitas vozes. Há muitas vozes no mundo. O problema é quando eu fico escutando todo mundo. O ter muitas vozes no mundo, isso é natural, faz parte.
O problema é quando eu escuto muitas vozes. Um diz que é assim, o outro diz que é de outra maneira. E Teófilo também estava com essa mesma dificuldade. Porque, olha só, o versículo 1 que me traz esse entendimento. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então muitos tentaram, ou muitos fizeram seus relatos, e havia divergência entre esses relatos. E Teófilo, você está entendendo a dificuldade? Você escuta aqui, você escuta lá, e aí fica naquela dúvida. E uma vez mais eu vou pedir desculpa pela expressão chula, emprenha pelo ouvido. Por que disseram isso na igreja? Por que disseram isso no pastor? Por que? Não sabe o que está acontecendo, não sabe a realidade dos fatos. E qual foi o motivo desta dúvida em Teófilo? Porque havia muitas narrativas, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. E aí havia divergência. E nessa divergência, Teófilo ficou dizendo assim: e agora? Lucas disse assim: não, eu vou resolver. Eu vou fazer uma investigação minuciosa, acurada. Eu mesmo, vou perguntar para ninguém. Vou eu mesmo fazer essa investigação. Outra coisa que eu aprendo. Sim, pastor, Deus capacita os escolhidos. Eu creio nisso. Mas havia uma disposição em Lucas. Havia um conhecimento. Lucas era médico. Uma pessoa culta. E ela usou o seu conhecimento para o bem do Evangelho. Você consegue ver dessa maneira, igreja? Sim ou não? Você consegue ver? O Espírito da graça, o mesmo Espírito que desceu sobre a água. Lembra do texto? Toda a Escritura inspirada por Deus. O mesmo Espírito agora vai e escolhe Lucas. Porque o Evangelho segundo São Lucas é o Evangelho que traz mais detalhes históricos, ou mais narrativas, que nos permitem colocar, localizar no tempo e no espaço os fatos que são narrados nos Evangelhos. Os outros escritores não tiveram essa preocupação, porque o enfoque era outro. Depois a gente estuda, permitindo o Senhor, a visão de cada Evangelho. Mas Lucas era um documento histórico, porque ele traz estas descrições, estes fatos narrados. Por isso que ele diz: a grande fome veio nos dias de Cláudio César, imperador romano. Por quê? Porque ele colocou o seu conhecimento à disposição do reino de Deus. E isso eu quero profetizar sobre você. Que Deus possa te usar poderosamente para o Evangelho do Reino dos Céus. Diga, eu creio. Que todo o teu conhecimento, que todo o teu entendimento, porque é isso que a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que você possa colocar tudo à disposição do reino de Deus. Que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque eu pergunto a esta igreja, nos dias de hoje: quem é Lucas? Sou eu. Quem é Lucas? Sou eu. Quem é Lucas? Sou eu. Então glorifica aquele que te escolheu. Glorifica aquele que te escolheu. Aleluia. Você entende a importância dessa leitura em várias versões? Sim ou não, igreja? Sim. Voltemos para Atos 11. Atos 11, 30. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para
que eles entregassem aos presbíteros da igreja. Uma coisa importantíssima. Mandaram eles o quê? Dinheiro, espécie, para socorrer a necessidade. Leva aqui essa meia dúzia de galinha. Pega esses 3 sacos de arroz. Faz o seguinte, vamos matar um boi, vamos mandar. Não, eles mandaram um recurso financeiro. Por isso que esse texto, meu irmão, minha irmã, é por isso que esse texto de 2 Coríntios 9 fala a respeito de oferta. Essa é a razão. Não é para ser usado da maneira que desonestamente se usa rotineiramente, onde se usa esse texto bíblico para tirar das pessoas, para tosquiar as ovelhas até o último fio de lã que ela possuir. E depois de tosquiada, a ovelha que se vira, porque usam de forma desonesta. Não estou dizendo todos, mas você encontra muita gente que usa o texto bíblico não para suprir a necessidade da obra, a necessidade dos santos, mas para tosquiar, para arrancar tudo o que a ovelha possa produzir como lã. Por isso que esse texto bíblico é utilizado, e Paulo liberou a palavra de provisão, a palavra de bênção sobre os coríntios através dessa oferta. Por quê? Porque a palavra diz que eles mandaram em espécie, em dinheiro. E o mais interessante aqui que diz assim, em Atos 11: o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Agora eu preciso entender por que 2 Coríntios 9 e Atos 11 trazem a descrição da mesma história. Sim ou não, igreja? Eu preciso descobrir. Porque aqui, olha só, em 2 Coríntios 9, 11, eu vou ler para você, diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, o escritor da carta, a segunda carta aos Coríntios, está dizendo assim: foi através de nós. E agora, em Atos 11, eu encontro a seguinte descrição: por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então eu preciso descobrir quem é este Saulo. Sim ou não, igreja? Sim. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu não tenho outra maneira de explicar isso a você, a não ser com os detalhes. Eu não posso ficar eu não estou aqui fazendo voltas. Eu não estou aqui enchendo pastéis de vento. Eu estou aqui compartilhando com você fé. E na outra maneira, para que você possa compreender nos mínimos detalhes. Claro que mínimo detalhe é força de expressão, porque é impossível se exaurir a complexidade de ensino que um simples texto bíblico é capaz de produzir no nosso coração através da nossa fé. É impossível. É impossível. Mas é possível sim, com atenção, com dedicação, aprender um pouco mais. Você está aprendendo um pouco mais nessa noite? Amém. Em nome de Jesus? Amém. Graças a Deus. Então vamos para Atos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. E pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco,
Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levantando-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém, Jesus. Isso é maravilhoso. A palavra diz que no caminho de Damasco, uma luz do céu brilhou ao redor desse homem chamado Saulo. O mesmo Saulo de Atos 11. E uma voz disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Mas quem és tu, Senhor? Quem és tu para que eu seja o seu perseguidor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo perseguia fisicamente o Cristo? Não, de forma alguma, porque o Cristo havia ressuscitado e assunto aos céus, como diz o texto de Atos 1. Mas o Cristo está dizendo com todas as letras que quando Saulo perseguia a igreja, isso é maravilhoso aos nossos olhos. Cristo está afirmando que ele e a igreja são um, aleluia. Vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, você é um com Cristo. Diga assim: meu irmão, você é um com Cristo. Diga assim: meu irmão, você é um com o Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Porque ele diz: Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E ele perguntou assim: quem és tu? Ele diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso é maravilhoso. Quando Cristo diz assim: eu sou um com a minha noiva, na unidade do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Igreja, diga: eu creio, igreja. Diga: eu recebo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. O versículo de número 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Guarda isso. Agora vamos para Atos 9. Vamos só mudar o versículo. Vamos começar a partir do versículo de número 20. Vamos ler o 20, o 21 e o 22. Logo começou a pregar nas sinagogas de Jesus, nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? As mensagens de Saulo se tornaram cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava que Jesus era Messias eram tão fortes que os judeus não oravam em Damasco, não sabiam o que dizer. Glória a Deus. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Lembra das cartas? O povo vai dizer: mas não foi ele que trouxe as cartas? Não foi ele que veio aqui também para fazer o que ele fazia em Jerusalém? Agora, como, pois, ele prega e anuncia a Jesus como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo? Este foi o homem que levou a oferta aos necessitados da Judeia. Diga: eu creio. Eu creio que recebo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você compreende a necessidade de se ler os textos bíblicos em inúmeras versões? Não é perda de tempo. Não
de tempo. Pelo contrário, isso acrescenta a nossa fé. Isso traz conhecimento, porque numa simples palavra, ou num simples versículo que lemos, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. O versículo 1 do capítulo 9 de 2 Coríntios foi o gatilho, foi aquilo que disparou todo esse entendimento que hoje compartilhamos através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você compreende? Então, uma vez mais eu afirmo: adquira várias versões, leia várias versões. Hoje é simples, hoje é fácil. Você pode baixar um aplicativo que tem inúmeras versões. Use sim a tecnologia a seu favor, a favor do conhecimento. É fácil. Eu gosto do livro, do papel, eu gosto. Mas também tenho as versões eletrônicas. Tudo é questão de comodidade. Há lugar que não tem como você levar todas as versões, levar vários. Você pode levar uma, duas, se tanto. Mas no aplicativo, você leva todas. Isso porque nós não começamos ainda a analisar as versões em inglês. Uma das mais conhecidas, a do Rei James, que, se não me foge a memória, é King James Version, ou KJV, que também é riquíssima em entendimento, porque algumas expressões em inglês trazem um entendimento ampliado da tradução em português. Pastor, mas a minha língua é português, e graças a Deus pelos tradutores, graças a Deus pelo esforço desses homens, sim. Mas o que eu estou incentivando a você não é se revoltar contra a palavra, mas amar cada vez mais a palavra, porque a palavra é o Deus que você serve. Diga: eu creio. Eu creio, recebo, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, no nome. Vamos aplaudir o Senhor. Vem cá, glória a Deus. Abra sua boca e dê glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Amém.